Bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento preparatório para o exame de certificação MS900, Microsoft 365 Fundamentals. Hoje eu quero conversar contigo sobre escalabilidade e elasticidade. Então já vamos automaticamente para o conteúdo, tá? O que vinha a ser a escalabilidade da nuvem? Escalabilidade refere-se à capacidade de ajustar recursos, e aí, propositalmente eu já deixei em negrito para que facilite seu entendimento das palavras-chave. Tá? Então tá aqui, ó, capacidade de ajustar recursos para atender a demanda. Quando você tem um escalonamento, ou quando você tem algo escalável, você está ajustando capacidade, você está aumentando capacidade para que atenda uma demanda de recursos maior, que está demandando maior poder de processamento, mais rede, mais armazenamento, ou mais memória RAM, por exemplo, que vai convergir aí para uma necessidade de maior performance, tá? Se você experimentar um pico repentino de tráfego, tá vendo, ó? Pico de tráfego, isso aqui é alta demanda, é uma demanda diferente. E se os sistemas ficarem sobrecarregados, é claro, porque se não tem a demanda para acompanhar, ele sobrecarrega. Vai ter gargalo em algum momento. A capacidade de escalar significa que você poderá, tá vendo o que eu falei? Aumentar, adicionar, adequar mais recursos para lidar melhor com o aumento da demanda. Ok? O outro benefício da escalabilidade, vou tentar direitinho aqui que eu tenho toque. Outro benefício da escalabilidade é que você não está pagando além do necessário pelos serviços. Quando você escala, é o conceito de nuvem, né? Você paga pelo uso. Então, se você escalona, se você escala, você cresce e você paga mais por conta daquela alta demanda que gerou uma necessidade de disponibilização de mais recursos computacionais. Diminuiu a demanda, você vai lá e diminui também. E você paga menos também, consecutivamente, na próxima fatura, porque é dinâmico, tá? Olha lá, você não está pagando além do necessário pelos serviços. Como a nuvem é um modelo baseado em consumo, tá aqui, ó, modelo baseado em consumo, a escalabilidade, ela tem esse conceito, esse mesmo conceito. Você paga apenas pelo que você usa. Se a demanda cai, que é o que eu falei agora, a escalabilidade, ou a escala, ou o escalonamento, você pode ver, ouvir, ler em lugares diferentes, palavras diferentes, mas que significa basicamente a mesma coisa, são sinônimos, tá? Ela pode atender alta demanda e baixa demanda, no sentido de já está na alta demanda e caiu. Ou, no caso, voltou ao normal, né? Que é o que geralmente acontece. Você poderá reduzir os seus custos. Ah, precisei escalonar, nossa, nunca mais o custo caiu. Não, se a sua demanda cair, a redução de recursos cai e, consecutivamente, a redução de custos também. Olha lá, e assim, reduzir seus recursos, porque não precisa mais de configurações mais fortes, né? Pode voltar para o standard, para o tradicional, e, consecutivamente, os custos reduzem também. Só que aí a gente vai ter dois tipos de escalonamento, né? A gente tem o escalonamento a gente tem, na verdade, duas visões aqui, né? É quase que matemática em um gráfico, né? Que a gente tem um dimensionamento vertical dessa escalabilidade. Olha lá, o que vem a ser? Dimensionamento vertical com a escala vertical. Se você estivesse desenvolvendo um aplicativo que precisasse de mais capacidade de processamento, poder computacional, na verdade. Gente, quando a gente fala de poder computacional, eu estou envolvendo o próprio processador. Quando a gente fala de poder de processamento, é o processador mesmo, tá? Liberar mais vCores, se a gente está falando de uma máquina virtual, uma VM, tá? Uma virtual machine, então a gente aumenta os vCores, que são os cores, os núcleos de processamento virtuais. Se for uma máquina host, aumenta os cores físicos do processador, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar até na frente do PowerPoint aqui, deixa eu ver se ele vai. Para não precisar trocar de tela, ó, vai ficar na frente do slide aí, ó. Mas só para mostrar para vocês, tá vendo? Eu tenho aqui, por exemplo, a minha CPU, é uma Intel Core, um processador Intel Core i9 9900K,
e aqui ele vai mostrar a quantidade de núcleos, tá vendo? Esse processador da 9ª geração, ele tem 8 núcleos físicos e 16 processadores lógicos. É esse poder aqui, ó, que a gente vai aumentar num core ou num vCore, por exemplo, quando a gente fala de processamento mesmo, tá? Pode escalar verticalmente para adicionar mais CPUs, ó, mais CPUs ou memória RAM também. Porque se na tua análise o que vai precisar com o trabalho que você vai realizar, o que vai consumir mais é memória RAM, o processador na verdade não mexe muito, então não tem por que aumentar o processador, aumenta a memória RAM. Mais pentes de memória RAM, ou troca os pentes, né, aumenta a capacidade, faz um dual channel, as melhores práticas aí de hardware, tá? Para máquina física ou virtual. Por outro lado, se você percebesse que superestimou as necessidades, achou que ia consumir muito mais e na verdade não consumiu, você pode reduzir verticalmente, porque a gente está falando de uma mesma instância. Quando a gente fala de instância, a gente fala da máquina, do servidor, tá? Do conjunto ali de componentes computacionais. Então você pode reduzir verticalmente também, ó. Então aqui você escala para adicionar, para aumentar, para subir, e você também escala para reduzir, para diminuir, tá? Olha lá. As especificações de CPU e de RAM. Veja que a gente falou só de CPU e RAM. Eu poderia colocar rede aqui, aumento da capacidade de rede, do tráfego de rede, das placas de rede, das configurações de switch, de router de rede, e também poderia colocar aqui armazenamento. É um projeto que vai gerar muito arquivo, vai precisar de um armazenamento maior. Então a gente fala de HD, HDD, SSD, não importa se é o SSD SATA, SSD NVMe, né, que é o mais recente aí, né, com maior tecnologia de escritura, de gravação, de velocidade mesmo, de performance aí, de novo falando de performance, tá bom? Então, já que esse dimensionamento é vertical, a gente pode enxergar que ele sobe e desce. Ele vai para cima e ele vai para baixo, ele escalona para cima e escalona para baixo. Já a gente vai ter um gráfico que vai ficar mais fácil de entender isso aí, tá? Bora lá. E a gente vai ter também, na escalabilidade, o dimensionamento horizontal da escalabilidade. Você já deve ter previsto isso aí, né? Falei de vertical, agora eu vou falar de horizontal. Enquanto que no dimensionamento horizontal da escalabilidade, olha só a diferença entre eles. Com a escala horizontal, se você experimentasse um salto repentino, ó, isso aqui é alta demanda, tá? Só que ela é repentina. Aqui você descobre no percurso, não deu tempo de estudar, levantar, identificar, para se programar para fazer um aumento de hardware aqui, né? Uma escalabilidade vertical. Aumentar a memória, aumentar componentes daquela instância. Aqui, a alta demanda foi percebida de um momento para outro. Um salto repentino, algo que não foi mapeado. E ainda foi acentuado, tá vendo? Ó, na demanda. Seus recursos implantados poderiam ser expandidos automaticamente ou manualmente. Por exemplo, você pode adicionar máquinas virtuais ou containers, está aqui. Já começo a explicar o que é o dimensionamento horizontal da escalabilidade. Adicionar mais uma vez, ok, crescer, aumentar, melhorar. Só que aí, ó, máquinas virtuais e não recursos de uma máquina virtual ou máquina host já existente. Conseguiu compreender aqui a diferença? Aqui eu vou replicar, duplicar, eu vou clonar as instâncias que eu já tenho com aquelas configurações que eu já tenho. Eu não vou subir memória da minha instância, não vou subir processamento da minha instância, não vou subir rede e não vou subir armazenamento da minha instância. Eu vou pegar ela do jeitinho que ela está configurada aqui, Core i9, 1 terabyte, 64 gigas, exemplo, tá? De memória. Vou pegar isso e vou clonar, eu vou ter outra instância. Essa é a diferença da horizontal, do dimensionamento horizontal da escalabilidade. Ou containers, né? Chame como quiser. Máquinas, containers, instâncias, servidores, data centers. A ideia é você ter um conjunto ali, tá? Por meio da expansão. Olha só. Da mesma forma, se houver uma queda significativa na demanda, os recursos implantados poderão ser reduzidos. Bom, houve uma queda, observou que estabilizou depois da queda, está usando recursos que o servidor número 1 entrega com facilidade. O que está fazendo o servidor número 2 ligado? A réplica que foi provisionada. Está gastando dinheiro só. Então vamos desligar. Tá? Esse é o dimensionamento horizontal da escalabilidade. Ok.
os recursos implantados poderão ser reduzidos horizontalmente, tá? De maneira automática ou manual. Aí é que está. Se for manual, a gente vai ter um planejamento da escalabilidade. E se for automático, só essa palavrinha vai transformar no próximo tópico que a gente vai estudar, que é a elasticidade. O que vem ser a elasticidade? Veja só, ela é a capacidade de serviços de nuvem de ajustar automaticamente. Já está em negrito, mas eu vou passar o marca-texto porque eu gosto de estudar assim, eu acho que é bem legal a gente frisar as palavras-chave, tá? Dos recursos computacionais conforme demanda. Conforme essa demanda vai variar. Isso significa que, quando há um aumento no uso, tá? Então, quando há aumento no uso, a infraestrutura pode expandir. Quando há aumento no uso, a infraestrutura pode expandir rapidamente para atender ao volume. E quando a demanda diminui, mesmo conceito da escalabilidade, tá, gente? Não muda aqui, na verdade. Os recursos são reduzidos, olha lá. São reduzidos, evitando desperdício, otimizando custos. Qual que é a diferença aqui? Automação. Põe isso na cabeça. Elasticidade igual a automação da escalabilidade. Aí você vai bem, tá? Aí você está se preparando bem para a prova. Um exemplo prático que a gente tem aqui no Brasil, aos montes. Não nasceu no Brasil, né? Tanto que o nome não é brasileiro. Black Friday. Sexta-feira Negra, misericórdia. Mas que a gente sabe que já está muito bem difundida aqui no Brasil, né? Tem até máfias da Black Friday aí, né? De tanto que ela se difunde no Brasil. Começa antes, termina bem depois, enfim. O pessoal gosta de espremer a Black Friday, né? Mas a gente sabe que quando isso acontece, olha só, quando um e-commerce, comércio eletrônico, pode receber milhares de acessos durante uma promoção, que é durante até um pouco antes dessa semana, mas durante a semana bomba, né? Todo mundo que tem um site, que está vendendo produto, está vendendo serviço, que faz promoção de Black Friday, tem que pensar. Como é que está a estrutura desse site? A hospedagem desse site vai aguentar os acessos? Você tem que se preparar. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, né? Neste ano que passou de 2020, tá passando ainda, né? Estamos chegando em 2026 ainda. Estamos no dia 30 aqui gravando, por exemplo, esta aula. Eu não fiz Black Friday, mas ano passado, 2024, eu fiz. Minha plataforma EAD fica na Amazon, eu pago minha plataforma EAD para uma empresa específica de plataforma EAD, ela é personalizada com a minha marca, com o meu domínio, mas ela é paga, e o próprio fornecedor, desenvolvedor da minha plataforma EAD, quando chegar a época de Black Friday, ele deixa mais parrudo, porque ele sabe que vão ter mais acessos para quem faz promoções nos treinamentos da plataforma. E, por exemplo, o meu blog, né, eu tenho alguns blogs, alguns sites, a maioria com base em hospedagem, ou HostGator, ou Hostinger, que eu gosto bastante, e com base no WordPress, né, WordPress.org. Então eu mesmo faço lá a instalação do WordPress.org, baixo o tema, instalo o tema, coloco todos os plugins, eu mesmo que faço a manutenção dos meus blogs e meus sites com base em WordPress. Vou começar a trazer, inclusive, material de WordPress no meu canal do YouTube. E em época de alta demanda para acesso, por exemplo, quando, por exemplo, a Microsoft está fazendo algum evento mundial de atualização de tecnologia, eu sei que eu vou postar bastante, porque está chegando as novidades, eu vou postar sobre as novidades, e essa alta temporada de postagens vai fazer com que tenha uma indexação, um SEO, né, um Search Engine Optimization, vai indexar mais na internet e vai ter mais acessos. Então, eu aumento a capacidade na minha hospedagem. Eu tenho que aumentar o plano na minha hospedagem durante esses períodos. Depois eu baixo. Isso também se aplica, tá? Então, com elasticidade, o ambiente na nuvem, veja só, aumenta os servidores automaticamente. Olha a palavra mágica aqui, ó, para definir elasticidade, para suportar o tráfego, né, que vai aumentar aí durante a Black Friday. E reduz novamente após o evento, porque depois que passa, se normaliza, tá? Sem necessidade de compra de hardware adicional. Opa, então você não precisa comprar hardware adicional? Não. Não, porque não é a escalabilidade vertical.
a gente está falando de uma escalabilidade horizontal automática, que já estava prevista no que você contratou nos seus serviços de nuvem com o seu provedor de nuvem. E isso é tudo automático. A gente vai ver no gráfico depois, vocês vão entender melhor por que eu falo tanto que é automático a elasticidade. Escalabilidade planejada versus elasticidade. É justamente isso que eu comentei agora há pouquinho, já até deu spoiler. Olha só, é fácil de confundir se você não pegou bem o que cada um representa. Escalabilidade planejada e elasticidade são conceitos relacionados, mas não são a mesma coisa. Vamos lá. Escalabilidade planejada está mais para a capacidade de aumentar ou reduzir recursos de forma manual e previsível. Gente, definição. Capacidade de aumentar ou reduzir recursos, ou seja, escalar para cima, escalar para baixo, de forma manual e previsível. Ok? Geralmente, com base em planejamento antecipado. Exemplo, você sabe que no final do ano haverá aumento de acessos. Isso também é um fato, não precisa ser Black Friday. É que a Black Friday também é quase no final do ano, é novembro, né? Mas final de ano, Natal, Ano Novo, as famosas festas, né, que o pessoal fala, festas de final de ano, presente de amigo secreto, presente de Natal, presente de Ano Novo, né? Não só por conta de presente, mas por conta de as refeições, né? A ceia de Natal, a ceia de Ano Novo, então mercado lota, a gente sabe, né? Então, loja de varejo, supermercados lotam. Este é o final do ano, né? Em todo mundo, né? Aqui, pelo menos, com essa prática do Natal, né? No Ocidente, né? Você sabe que no final do ano haverá aumento de acessos, então adiciona mais servidores antes do pico. Está dizendo assim, Natal está chegando, a gente está em outubro. Você vai ficar aí parado? Não, você já tem que deixar, preparar ali para deixar provisionado o hardware, para deixar provisionado o software, para deixar provisionado o ambiente que seja, e aí entra tudo aquilo que a gente falou, processamento, armazenamento, tráfego de rede, memória RAM, para o final do ano que está chegando. Quando começar o gráfico começar a subir da demanda, a gente já tem tudo preparado. É só ir ligando os computadores, é só ir aumentando as potências, né? Enxertando o hardware que precisa enxertar conforme é o seu modelo de troca de hardware ou de upgrade e downgrade de hardware aí, né, nos seus servidores, tá bom? Elasticidade está mais para a capacidade de ajustar recursos, aumentar ou reduzir recursos, ajustar recursos, que, na verdade, o ajustar recursos é a mesma coisa de aumentar ou reduzir recursos. Eu só coloquei um texto aqui que aglutinou, tá? O conceito. Olha a palavra mágica de novo. Automaticamente e sob demanda. Não tem previsibilidade prévia, é na hora. Puf, aumentou. Opa, é a elasticidade que vai dar conta. Ela vai perceber esse aumento, tecnicamente falando, o sistema vai identificar e vai falar, peraí, aumentou de uma hora para outra. Eu tenho uma elasticidade aqui habilitada, eu vou acionar nesse momento. O próprio sistema aciona. Ele já liga o segundo servidor, o terceiro servidor, a gente está falando de escalabilidade horizontal, lembra? Conforme a carga varia, sem intervenção manual. Tá vendo? Exemplo, um serviço de nuvem que aumenta ou diminui instâncias, escalabilidade horizontal, automaticamente quando o tráfego sobe ou quando o tráfego desce, ok? Aí agora, o que vai elucidar aí, mais visualmente, olha só, escalabilidade. Capacidade de escalar verticalmente, para cima ou para baixo, e horizontalmente, para dentro e para fora. Olha só. Para cima ou para baixo, você tem uma instância aqui, um servidor de 4 GB. Precisou, o que precisou? Precisou de memória. Então, se precisou de memória, vai lá e coloca mais um pente. Se você tem uma configuração dual channel, com uma quantidade de slots que comporta mais um pente de memória. Só adicionar lá, canal 1, canal 3, né? Que é bom você fazer essa revezar. Depois canal 2 e canal 4, você precisar colocar mais um pente de 4, mais um pente de 4. Olha lá. Tá vendo? Eu estou escalonando para cima, verticalmente, no mesmo host, na mesma máquina, no mesmo servidor, no mesmo data center, na mesma instância. Tá vendo? Estou falando vários nomes para poder elucidar aqui para a gente. E aí, eu falei de memória RAM, que é essa primeira aqui, mas poderia ser o processamento, os cores, ou mais um processador sendo adicionado, rede e armazenamento. Isso aqui é
SSD de servidor, tá? Enquanto que na elasticidade, a capacidade de escalar automaticamente, ela vai horizontalmente, vai criar mais uma instância, ó, mais um nome aí, tá? Mais uma instância. Por exemplo, aqui a gente está vendo uma instância, um servidor que atingiu a sua capacidade de 80%. Na configuração da elasticidade, nós configuramos nossos serviços de nuvem aqui para que quando essa primeira instância, que é a principal, ela atingisse os 80%, acontecesse isso aqui, ó, fosse ligada, power on, uma segunda instância com a mesma capacidade da primeira, ou até com menos capacidade, mas que vai dar um fôlego. Vai falar, ó, tá aqui, você não vai mais passar por apuro, tá? Só que é o seguinte, ela também tem a sua capacidade. Se ela atingir, gera-se uma terceira instância, eu coloquei um sinal de infinito aqui, que a sua configuração de elasticidade, ela pode ir até um limite, ou ela pode ser como um serviço de data center do Azure, por exemplo, que pode ir te provisionando. Cara, a máquina tem de sobra, né? Ele vai provisionando para você enquanto você precisa. Basta que você consiga pagar o que você está provisionando, que é pago pelo uso, tá? Ok, olha lá. E a gente tem, então, esta configuração. Muito bem, nessa aula, então, você aprendeu o que é escalabilidade vertical, o que é escalabilidade horizontal e a diferença de uma escalabilidade, seja ela vertical ou horizontal, para uma elasticidade de nuvem. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas, deixa aqui abaixo no comentário da videoaula e até a próxima aula.